Estamos felizes, alegres, pela oportunidade que Deus nos deu de estarmos aqui. Sinto-me honrado pelo convite, sinto-me honrado pela oportunidade que Deus me deu de estar passando algum conhecimento, algo que o Senhor nos permitiu, por meio de estudo, por meio de leitura, adquirir e hoje está passando para os irmãos. Louvo a Deus pelos irmãos que dirigem a congregação, que permitiram esse trabalho, o pastor Daniel, o pastor Anderson, que são os dirigentes da congregação, o meu pai, o irmão Eliezer, sou o coordenador da palestra, ele que correu atrás, ele que disponibilizou, que Deus abençoe em Cristo Jesus. E do modo especial a você que veio. Conhecimento, como o Rodrigo disse na oração, nunca é de menos. Nós temos que adquirir conhecimento. As coisas que Deus deu, que estão aí para nós estudarmos, estão aí para nós conhecermos, para nós entendermos, para abrir nossa mente, para sabermos melhor, aplicarmos melhor, conhecermos melhor, vivemos de um modo melhor. O Rodrigo vai falar mais da parte bíblica, eu quero falar mais da parte de qualidade de vida. Da parte de viver melhor, viver de uma forma mais tranquila, se conhecendo. Percebendo muitas vezes, faz uma introspecção nesse momento, começa a pensar. Muitas vezes conhecemos aquilo que aprendemos na escola, conhecemos aquilo que estamos vivendo na igreja, aquilo que executamos no nosso trabalho, aquilo que executamos na tarefa de cada dia, conhecemos bem. Muitas vezes conhecemos bem o nosso amigo, eu conheço o Rodrigo há 20 lá na cacetada de anos, conhecemos bem a sua reação, se eu falar isso, o efeito que vai ter, nós conhecemos as pessoas, mas nós não se autoconhecemos. Começa a pensar se você já fez um momento de autoconhecimento, de se trazer para dentro de você. Os cientistas, eles conhecem o átomo, eles conhecem o universo, ele olha para as estrelas, para a galáxia, conhece a órbita, começa a descrever a composição química de uma estrela que está bilhões de anos-luz aqui. Ele conhece o átomo que é tão pequenininho que só um microscópio eletrônico para ver. Ele conhece. O médico ele abre o corpo da pessoa, ele conhece tudo o funcionamento. O jeito que a célula funciona, o jeito que o organismo funciona, ele conhece. Agora eles não se conhecem. Einstein, que foi o mais brilhante dos cientistas, era uma pessoa em depressão, uma pessoa triste, angustiada, porque ele conhecia tanto de ciência, tanto de estudo, tanto de física, que a primeira faculdade que Einstein cursou foi ele que inventou, que é da astrofísica. Ele inventou uma matéria, ele inventou uma linha de conhecimento que muitos cientistas estudam hoje, mas ele não se autoconhecia. Hitler, que foi um dos maiores líderes da história, conseguiu mover uma nação inteira. Ele era um homem triste, angustiado. Quem conhecia ele no momento normal via uma pessoa sadia, feliz. Mas aqueles que viam ele, quando se levantava um problema, uma dificuldade, via que ele não tinha autodomínio, não tinha autoconhecimento. Era uma pessoa ranzinza, uma pessoa desesperada, uma pessoa angustiada, uma pessoa que não tinha confiança em si. Conta-se que na escola, quando ele estudava na faculdade, tinha um judeu que era muito inteligente, e esse judeu era melhor que ele. E ele criou um trauma tão grande de judeu, uma insegurança tão grande contra esse povo, que ele começou a perseguir. Não de raiva, não de ódio, porque ele era inseguro. Ele não conhecia ele mesmo, ele não tinha um autoconhecimento dele. E eu quero passar isso hoje, conhecimento. A gente não se conhecer por dentro, conhecer como funciona a nossa mente, a nossa emoção, nosso modo de pensar, porque nós fazemos isso. Porque quando alguém pisa no nosso carro, nós reagimos de algum jeito. Eu quero falar um pouco disso. Eu quero falar hoje para uma pessoa especial, inteligente, sábia. Uma pessoa com toda a capacidade, uma capacidade infinita. Uma pessoa tão complexa que o universo inteiro não é tão complexo que nem ela. Eu quero falar para uma pessoa que tem tantas coisas dentro dela que o universo inteiro não tem. Uma pessoa super inteligente. Uma pessoa com uma capacidade imensa dentro dela. Eu quero falar para você. Amém? Quero ler esse versículo bíblico, depois fazer mais uma oração. Qualquer dúvida que surgir, qualquer coisa, os irmãos perguntem, vamos procurar interagir. Agora, olhe para o seu irmão do lado, olhe para ele, olhe a pessoa que ele é.
Saber que dentro dessa pessoa tem um universo. Uma pessoa inteligente, sábia, desenvolvida, que pode aprender qualquer coisa. Que hoje não é um cientista, não é um médico, um advogado, ou um feminino disso, porque não teve a oportunidade de estudar, mas tem a mesma capacidade, a mesma inteligência que Einstein tinha, que Isaac Newton tinha, que o homem mais inteligente de hoje tem. Essa pessoa que está do seu lado. Sábia, inteligente, que quer se desenvolver, que quer crescer, que quer ter uma qualidade de vida melhor. Vamos ler esse versículo? Eu queria pôr na televisão, mas infelizmente nós não conseguimos. O slideshow vai ficar mais para mim e para a pessoa aqui da frente. O tema bíblico, eu vou descrever jovens, porque sois forte, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Muitas vezes fala que o jovem é o futuro da igreja, né? Ninguém dá muito oportunidade para o jovem, ninguém dá muito crédito para o jovem, não. João já naquela época, ele já olhava para o jovem e já viu um potencial enorme. Sim, o jovem tem conflito, sim, o jovem é inconstante. Nós vamos procurar entender hoje porque o jovem ele não tem uma certa constância, porque ele não tem uma linha reta, ele sempre anda para um lado, para o outro. Isso é do jovem, isso é nosso. Eu sou jovem também. Tá vendo que eu já estou deixando essa juventude, já estou com 28 anos, mas eu sou jovem ainda. Entender por que muitas vezes a gente não é tão constante como a gente gostaria. Senhor, estamos de novo aqui para aprender algo da tua parte. Algo, Senhor Deus, que está nas Escrituras, que está na Bíblia, mas muitas vezes, Senhor, não é dito nos cultos, não é falado na escola dominical, não é analisado, Senhor, não é pensado com essa óptica. Sabendo que a Bíblia, Senhor, a Bíblia fala de ciência, a Bíblia fala de psicologia, a Bíblia fala de administração, a Bíblia fala de medicina, a Bíblia fala de todas as matérias, Senhor. Nos ajude a passar aquilo que foi proposto, nos ajude a falar de qualidade de vida, Senhor, de viver uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida, Senhor, com controle do eu, onde as pessoas, Senhor, podem, em todos os momentos, se autodominar, se conhecer, para assim, Senhor, conhecer melhor a Ti, que é o Criador. Senhor, nos ajude, em nome de Jesus. Tem uma musiquinha aqui. Esse é o tema da palestra, jovem cristão de hoje e seu mundo individual. Muitas vezes a gente vamos em palestras e sempre aquela mesma coisa. Namoro, noivado e casamento. Isso você pode, isso você não pode. Isso é certo, isso é errado. Fala a verdade, você já está cansado de saber que não estamos, não? Jovem, você está cansado de saber que pode e que não pode? Você sabe. Você tem consciência, você tem inteligência. Você tem capacidade. Muitas vezes os irmãos que vêm dar palestra, eles não subestimam a inteligência do jovem. Eles subestimam aquilo que tem dentro da gente. Hoje, dentro da mocidade, dentro das irmãs de coração, dos obreiros, tem pessoas formadas, todos quase têm segundo grau, são pessoas que têm várias fontes de informações por diversos meios de aula de comunicação. Então nós sabemos. Nós temos a televisão, nós temos internet, nós temos livros, nós sabemos, temos muita informação em nós. Então nós não podemos subestimar a nossa inteligência. O povo, os palestrantes, os pastores, os professores não podem subestimar os jovens. A inteligência que nós temos, o conhecimento que nós temos. E passar sempre aquela coisa bastante. Isaac, Rebeca, Eliezer. É isso que nós aprendemos em toda a santa palestra. Aí depois dá uma palavra em cima, o fogo cai, e nós vamos para casa só dedicados espiritualmente e não aprendemos muita coisa. Hoje nós vamos fazer um assunto novo, um assunto diferente. Porque eu levei em consideração a sua inteligência, a sua sabedoria, aquilo que Deus deu para você. Eu sei que você é inteligente, complexo, tão inteligente quanto eu, quanto o Rodrigo, quanto o Oséias, quando qualquer pastor presidente, quando qualquer cientista, qualquer professor de faculdade, você tem essa capacidade, você é que ser inteligente. E muitas vezes não apostamos, não acreditamos nisso, em nós mesmos. E ficamos desmanados, não levamos, e não sabemos o potencial que nós temos de conhecer. Nós muitas vezes achamos, Deus conhece muito de Bíblia. Deus sabe tudo de teologia. Escola dominical, Deus é PhD.
Curso de ensino, Deus é o melhor. Mas aquilo que eu estou aprendendo na escola, Deus não conhece física, não. Movimento uniforme, gravidade, lei de Newton, isso Deus não conhece, não. Química, processos químicos, balanceamento de equações, isso Deus não sabe, não. Um grande mestre que eu tenho uma grande admiração, professor Adalto Lourenço, presbiteriano, ele sempre fala isso. Mas Deus conhece. Quando Deus criou o mundo, Ele criou as leis da física. As leis da física não foram autocriadas. Elas foram criadas e determinadas. Elas não criam, obedecem o que Deus deu. Quem lê o livro de Jó fica bobo de ver como ele testa as leis do mundo. Como é físico, como é químico, como a biologia aplicada. Porque Deus conhece. Quando Jesus transformou água em vinho, o que ele usou? Ele quebrou o átomo, e depois juntou o átomo de novo, e fez outra equação de átomos, e criou dos dois hidrogênios e do oxigênio, ele criou hidrocarbonetos, ele criou aroma, ele criou sabor, ele criou vinho. Ele usou coisas da física, ele usou coisas do natural, só nós não sabemos de onde ele usou tanta energia para criar aquilo. Mas Deus conhece. E Deus ama, porque Ele tem tudo que Ele criou, Ele ama. E se nós amamos Deus, é verdade isso aí? Nós amamos Deus? Amém. Se nós amamos Deus, nós não temos que amar aquilo que Ele ama. É certo ou errado? Hoje eu namoro, eu amo minha namorada. E tem coisas que eu não gostava, que eu não fazia, que eu passei a gostar por causa dela. Então Deus ama a biologia, Deus ama a química, Deus ama a psicologia. Nós devemos... Se não conseguirmos amarmos, respeitarmos, tentarmos entender aquilo que Deus fez. Deus nos deu uma sabedoria limitada, um cérebro grande. Muitas vezes nós somos até um pouco cabeçudos pelo cérebro que nós temos. Aleluia. Por quê? Para nós pensarmos, desenvolvermos, conhecermos, procurarmos, investigarmos. Nós temos poder de crítica. E muitas vezes nós somos jogamos isso para lá. Até porque vamos falar no decorrer com o anticristo, o diabo do mundo, ele não quer que você seja crítico. Ele não quer que você pense, que você questiona. Porque o questionamento, a inteligência, ela aponta para Deus. O cientista atual, como ele começa a estudar, ele chega ao entendimento que Deus existe. Ele só não consegue entender como Deus é. Ele só não tem essa parte espiritual. Mas ele fala, existe um Deus, não sei como Deus é, mas Deus existe. Então o diabo não quer que nós duvidamos, não quer que nós conhecemos. Eu tenho um amigo que ele chama Isaac. Ele passou em segundo lugar na Unicamp em medicina. O auditório dele foi espalhado pela cidade inteira. E o Pedro Rodrigo achava que ele era ateu. Até que um dia o Rodrigo estava pregando em sala de aula, fizemos um círculo e começou a falar de Jesus. E tinha pessoas que não acreditavam. Então ele levantou, foi para a louça, desenhou uma molécula de álcool e fez um processo do álcool. E provou que Deus existe por essa molécula. Então Deus está na química. Então quando nós entendemos o mecanismo, como funciona, tanto o exterior como o interior, que nós vamos falar mais hoje do interior, nós entendemos melhor Deus. A palavra de ordem, a chave do nossa palestra hoje é treinamento e disciplina. O que é treinamento? O que nós estamos fazendo aqui? Treinar é conhecer, é buscar o entendimento, é buscar a informação. A informação Deus não colocou de um jeito fácil para nós. Temos que investigar, temos que procurar. Deus estimulou nós buscar, nós investigarmos, termos imaginação, termos vontade. Ele estimulou isso. Ele não podia ter aberto nossa mente de uma forma que nós já sabemos tudo? Não. Então ele cortou a preguiça com isso, né? Ele estimulou a procurar o treinamento e a disciplina. A disciplina é aplicar. Não adianta nada ir para um lugar, estudar, aprender e não aplicar, não ter a parte prática, não ter a parte que vai te melhorar, a parte que vai te ajudar, a parte que vai te alavancar. Então, disciplina é treinamento e disciplina. Você foi o maior vencedor da história. Eu? Talvez você pode agora começar a analisar. Algumas pessoas nós entendemos que são grandes vencedores. Quando a pessoa grava um CD
Que a irmã divina ela é vencedora, ela tem um CD. Então é fácil. Mas nem todos nós temos uma grande vitória. Mas você está falando, Mateus, que eu sou o maior vencedor que a história teve. É verdade. E vamos explicar por quê. Você venceu a maior corrida da história. São Silvestre, pequenininha. Uma maratona de 42 quilômetros e alguns metros é pouco. Você viajou, correu uma maratona de milhões de quilômetros. Você. Sabe quando? Quando você buscou a vida. Quando você ainda, aqui a nossa grande maioria, quantos anos você tem? É. Eu preciso falar algumas coisas mais técnicas para jovens, mas quando você era lá dentro do corpo da sua mãe, uma célula de sêmen, você almejou isso daí, ganhar essa corrida. Todos tinham cerca de 4 milhões de participantes. 4 milhões, todos iguais, com o mesmo potencial, com a mesma energia, com o mesmo ideal. E você conseguiu vencer todos. Se tivesse chegado outro sêmen no ovário da mãe, você teria outra pessoa. Estaria sentado aí outra pessoa totalmente diferente. Você não teria existido. Você teria sido um branco na página da existência. Sua história não teria acontecido. E você venceu. Venceu 4 milhões de seres iguais a você, com o mesmo desejo de vencer, porém você amou mais a vida. Você foi o maior nadador da história. Ah, mas não foi o Cardaciano? Não foi o Cardaciano, não. Não foi aquele homem que atravessou o Atlântico? Não. Você nadou o equivalente a milhares de vezes o Oceano Pacífico, que é o maior oceano. Você nadou uma distância incalculável, maior que daqui à Lua. Simplesmente para ter o direito de nascer. Só um ia chegar no alvo. Você não tinha GPS, você não tinha satélite, e você conseguiu chegar no objetivo. Segundo os estudiosos falam, que é como se você atravessasse a nado do Oceano Atlântico e fosse achar uma caixinha de 1 centímetro por 2. Imagine, um navio não acharia. Essa é a possibilidade de achar. E você achou. No decorrer do caminho, eles não são uniformes, os sêmen. Eles se perdem. Eles erram de caminho. Então tem que ter uma direção norte. Você conseguiu. Você nadou toda essa distância. E você foi o maior, viveu o maior romance da história. Você deixaria Shakespeare envergonhado com o seu livro de Romeu e Julieta. As moças costumam gostar. Até um dia uma pediu para mim, né, comentou esse livro comigo. Ela aí. Você viveu o maior romance. Qual que é o maior romance? Você se amou. Você sabia que você era incompleto. Que você precisava de outra parte para viver, para existir. E você amou essa parte de o amar da mulher de uma tal forma, de um jeito tão intenso, que você amou mais que os outros 4 milhões. Você amou a vida. Você venceu. E hoje, quando a primeira dificuldade se levanta, você já quer desistir. E você não sabe que você tinha, lá atrás, não tinha nem consciência, não tinha cérebro, mas com a genética já tinha força para vencer. Vença seus objetivos, vença suas lutas, vença suas provas. Você é aquele que mais amou na história, amou a existência, teve vontade de viver, alegria de viver. E hoje muitos falam, a vida é tão sem graça. Vamos falar um pouquinho do que é ser jovem, jovem dividido em adolescente e jovem propriamente dito. Adolescente, um mundo em ebulição. Se nós temos alguns adolescentes, nós vamos entender por que você é tão constante assim. Primeiro, a infância é de 1 aos 12 anos. Aos 12 anos, o corpo já está formado para atingir a maturidade. Ele já está preparado para desenvolver para a fase adulta. Até os 12 anos, ainda é criança. O corpo ainda é infantil, a mente ainda é infantil. A partir dos 12 anos, quando você chega nessa idade, o corpo já está preparado com todas as glândulas, todo o processo mental, físico, para você chegar à idade do jovem. O que é ser jovem? É a transição entre a adolescência e a fase madura, a fase adulta. Dos 13 aos 19, é o dano teen. Essa expressão teen está muito na moda, né?
Tem do inglês que é do 30 ao 90, que é dos 13 aos 19 anos. É adolescência. Na adolescência você tem um grande agravante que o seu corpo está desenvolvendo de uma forma muito rápida. Praticamente você tem 6 anos para se desenvolver. Então você está desenvolvendo, amadurecendo sua mente, mas seu corpo está crescendo. Seu corpo está desenvolvendo. Você homem, seu corpo está engrossando. Você mulher está pegando o corpo propriamente dito da mulher. Seu corpo está desenvolvendo. Então isso tem um desgaste de metabolismo muito grande. Uma reação química é como se você fosse uma panela de pressão cheia de ingredientes movendo para lá e para cá. Uma hora explode. É a transição do corpo infantil ao corpo adulto. Aos 19 anos, é provado cientificamente que seu corpo já pode de crescer. Os ossos, eles vão crescendo também. O último osso a crescer é o do braço. Olha que o braço chega no máximo, ou ele para de crescer. E a partir dos 21 anos, você já não desenvolve nada. Você já está em processo de intraevolução, você já está em processo de morrer. Descontrole hormonal e irritabilidade. Por que você é irritado? Tudo que falam para você dá. É que nem a abelha. Vai mexer no cacho de abelha. Fica na hora. Você é assim por quê? Você tem um descontrole hormonal muito grande. Você tem um processo dentro de você em transformação constante. Isso tira tanta energia da sua mente que você perde o controle de você. Você perde o controle do seu eu. O seu corpo ele ocupa tanto espaço no desenvolvimento que sua cabeça ela fica um pouco lesada, ela fica um pouco com dificuldade de raciocinar. Por isso que você é irritado. Claro que não é desculpa, como trataremos mais tarde. Rebeldia e a crise de identidade. Por que você é rebelde? O adolescente ele é rebelde. Ele é contra tudo. Ele é contra tudo que fala. Por quê? Ainda ele não se autoconhece. Ele está vivendo um momento de identidade muito grande, um dilema muito grande na vida. Por que nós se conhecemos no espelho? Porque nós temos uma história, uma identidade. Nossa mente já consegue captar isso. Uma criança, quando olha para o espelho, acha que é outra criança. Nós não, porque nós temos uma identidade. E o adolescente ainda está em processo de identidade. Por isso que ele é rebelde, ele não se autoconhece. Ele não tem ainda a capacidade de se autodominar, de saber o que é bom para ele e o que ele quer. A sede de descoberta e a imaturidade. É imaturo ainda. Ainda não conhece do mundo. Insistir em querer conhecer. Muitas vezes essa imaturidade e essa sede de conhecimento acaba levando os jovens para a droga, para a prostituição, para outros lugares, porque ele é imaturo ainda para barrar isso. Essa vontade de conhecimento dele. A busca pela beleza e a afirmação da estética. Nessa idade, as mocinhas já começam, lembro da minha irmã, querer passar batom, querer se arrumar, querer ficar bonitinha, vai ter um gatinho lá na escola. A sede da estética começa a brotar no adolescente. Ele começa a querer ser bonito, ele começa a querer se autoafirmar. Acreditar nele, acreditar no potencial dele, na beleza dele, na estética dele. A estética é tido como algo mais importante para o adolescente. Se ele não estiver se sentindo bem com o espelho, ele não sai de casa. Eu tenho uma irmã ainda tinha, que, tá vendo, troca, ontem minha namorada veio, jantar em casa, ela percebeu. Para ela sair, ela trocou umas 5, 6 blusas. Por aí. Umas 10. Aleluia. Afinidade pelo sexo oposto e seus perigos. A adolescência clássica ainda não é para o jovem ter vontade sexual. Só que as mídias estão bombardeando tanto com as novelas, com os filmes, com os desenhos, que o jovem está despertando a sensualidade muito cedo. Mas, classicamente, a afinidade para o sexo oposto é achar bonitinho, querer estar junto com as moças, as moças com os rapazes. Classicamente é isso. Cria nessa idade a vontade de estar com o sexo oposto, a vontade de conhecer melhor o mundo feminino e o mundo masculino. Estou ajudando a hora. Tá.
jovem, da fantasia à dura realidade. Jovem aqui dos 20 anos aos 30. O processo químico, físico, ele já está terminando. Ele fecha geral mesmo, as glândulas com 21 anos. Então ele já está estabilizado o corpo dele. Agora ele começa a mexer na mente. A mente dele começa a desenvolver, crescer, pegar maturidade, pegar conhecimento, pegar autoconhecimento. Nessa idade, ele já tem conflitos menores. Ele já tem realidades menores. Por quê? Seu corpo já não está adquirindo tanta energia do cérebro. Ele já passou da fase, o corpo já está formado. O corpo daí já não melhora mais. Daí para lá o corpo só piora. Por que da fantasia a dura realidade? O jovem, quando chega na sociedade, adolescente é tudo colorido, tudo conto de fada, tudo Cinderela, tudo príncipe encantado. Aí chega e que o mundo não é assim, o mundo é duro, o mundo é cruel. O mundo não é justo. A instabilidade e o medo do futuro. O que cria instabilidade nos jovens? A expectativa do futuro. Você chega na idade de jovem, você já tem que definir o que você vai ser. É pressão da sociedade, é pressão da família, é pressão da escola, é pressão da firma, é pressão dos pais, é sua pressão pessoal. Isso não acontece. Você ainda não está estável o suficiente para viver tudo isso. Então o que acontece? Você cria um medo do futuro, uma instabilidade. Por isso que o jovem é instável. Muitas vezes ele quer e não quer. Aí muitas vezes as pessoas por não conhecer julgam o jovem. Hoje ele estava tão firme, tão crente, hoje ele já estava no último banco. Por quê? Porque o jovem é instável. Hoje ele quer ser pregador, quer arrebentar em Camboriú, mas ele já não está com toda essa vontade. A insegurança e o medo da decepção. O jovem inseguro com medo de decepcionar ele mesmo e a sociedade que o rodeia. Principalmente a família, porque as pessoas da família. Seu pai talvez falar, eu queria que você fosse médico. Então você cria uma expectativa de chegar no objetivo, e se eu não conseguir? É muita carga para o jovem. É muito dura essa realidade. A solidão e o sentimento de incompreensão. Por que o jovem se isola? O jovem é a fase da vida que as pessoas mais se isolam. Pode ver que as pessoas maduras, elas querem ter sociedade. E o jovem, ele gosta muito de frequentar o quarto dele. Por quê? Porque ele tem esse sentimento de incompreensão ainda. Ele acha que ninguém compreende ele. Nós achamos que ninguém nos compreende. Por quê? A gente ainda não se autocompreendemos. O sentimento de maioridade e submissão. Sou de maior. Ele não sabe ainda discernir a maioridade com a falta de submissão. Então agora é tudo frio, tudo liberdade, agora ninguém manda em mim, agora eu faço o que eu quero, meus pais já não têm ascendência sobre mim, o pastor já não manda mais em mim. Isso não acontece? O desejo de ser aceito e as amizades. O jovem, ele gosta de ser aceito. Então ele vai criar um grupinho dele lá na escola, um grupinho dele lá na igreja, porque ele quer ser aceito, ele quer ser igual. Aí de novo cria o perigo do jovem ser mal assessorado. O jovem buscar as coisas do mundo. Às vezes na igreja a gente não damos a verdadeiro incentivo que o jovem merece, o verdadeiro apreço, o verdadeiro carinho. O que o jovem vai achar lá no mundo? O traficante no começo vai bater nas costas dele, vai tratar ele bem. Se ele vai lá no bar, Rodrigo falou uma coisa uma vez sobre a realidade. Pessoa Coca-Cola ela nunca toma de graça. Agora, se ela quiser beber por dentro da vida dela de graça, sempre vai ter alguém que vai pagar uma dose para ela. O desejo de ser admirado e a competição predatória. O jovem ainda ele não é maduro o suficiente para se autogarantir. Então ele quer a todo custo essa admiração. Então o que vai? No meio da mocidade tem muito predatória a competição. Um querendo ser melhor que o outro, um querendo se afirmar mais que o outro. Se um fala que pregou, o outro já se pregou, outro dia eu preguei e arrebentei. Isso é do jovem, porque o jovem ainda não criou a identidade dele. O domínio do corpo é a sensualidade. Lembre-se que o jovem acabou de formar seu corpo com 19 e 21 anos. Então ele não tem pleno domínio das faculdades corporal dele. Então o que acontece? A sensualidade ainda ele não domina. Então ele quer tudo ao custo. Atingir essa sensualidade. O jovem, hoje já está acontecendo esse fenômeno com os adolescentes.
Ainda bombardeamento da mídia, bombardeamento da sociedade. Hoje, infelizmente, um jovem chegar no meio da rodinha dele no trabalho, principalmente um homem, e falar que ele é virgem, ele é alvo de chacota, de brincadeira, e a procura do casamento. Começa a despertar a vontade que Deus colocou intrínseca dentro de cada coração, de cada ser humano de se completar. O jovem começa a pensar de uma forma mais concreta no casamento. No adolescente ele quer namorar, ele quer ter alguém do lado. Já na idade jovem ele quer casar, ele quer um compromisso sério. Ou era para ter, né? Só que as novelas bombardeiam tantas nossas famílias, né? Como o jovem vem treinar tudo isso? Salmo 119:9. O jovem purificará seu caminho, observando conforme a palavra de Deus. Lembre-se do seu Criador, cuidado com as suas escolhas. Salmo 119:9. E o jovem purificará seu caminho, observando a palavra de Deus. Escolhendo suas amizades, busque as coisas espirituais eternas. O jovem acha que ele não vive muito, que ele vai viver eterno, né? Mas a vida é passageira. A vida é como um conto ligeiro, a vida é um mensageiro apressado, a vida é uma flor que nasce de manhã e murcha à tarde, é uma erva que nasce da madrugada, à noite corta da seta, é como uma neblina mais gostosa, que ela está de manhã, mas ao primeiro raio do sol ela se dissipa. Essa é a vida boa. Eclesiastes 12:6-7. Os 4 tópicos, hoje vamos tentar falar 2, que é o primeiro tópico. O jovem sua inteligência e sua mente tempestuosa. Nós vamos entender a mente do jovem. Segundo, o jovem e as disciplinas cristãs. Terceiro, o jovem e os problemas do mundo moderno. Internet, computador, televisão, informações, o que ele aprende na escola. E o último, jovem vencendo nos dias de hoje. Essa vai ser mais motivacional. Como que o jovem vence na sociedade? Como Daniel venceu, por exemplo, José. Vou bater em qualidade de vida, porque os estudos provam que a religião é qualidade de vida. Independente da crença, as pessoas que se apegam a uma religião, elas vivem mais e melhor. Por quê? Ela vai descobrir uma paz acreditando no conhecimento, acreditando na filosofia. A mente dela não vai ser tão triste, a mente dela não vai ser tão preocupada, porque ela aceita algumas verdades, ela não vai estar perdida. Segundo, ela vai ter pessoas boas para conviver. Aí fala, tá, mas tem pessoas ruins na igreja, mas pessoas ruins que nem no mundo não tem não. Quem conhece, como eu moro nesse bairro aqui, eu sei o que um traficante é capaz de fazer com uma pessoa. Então ela vai ter amizade sadia. Ela vai ter saúde, porque ela vai parar de fumar, ela vai parar de beber. Se a religião já é qualidade de vida, imagine Jesus. Jesus ainda garante a vida eterna, salvação. Jesus, no momento que você está triste, Ele mesmo vai te amparar pessoalmente. Jesus é qualidade de vida. Aleluia. Você é um ser único no universo. Deus te criou de uma forma especial. Sabemos que o ser humano, ele não é feito que nem os outros, pelo poder da palavra. Os anjos vieram existir com uma palavra de Deus. Os animais com uma palavra de Deus. O universo com uma palavra de Deus. O homem não. O homem foi moldado pela mão de Deus. Você aí, você foi feito de uma forma única. Cada ser humano nesse universo, cerca de quase 6 bilhões e meio, foi feito artesanalmente por Deus. E tem sua importância para Deus. Mesmo o mendigo lá é importante para Deus. Nós falamos assim, tem pessoas menos inteligentes. Mentira, pessoas que não acreditam na capacidade. Mesmo uma pessoa que tem alguma doença psíquica, como síndrome de Down, ela tem uma mente complexa igual a nossa. Você percebeu o poder que sua mente tem? Qual que é a maior velocidade do universo hoje? Da luz. Agora pensa no Sol. Você já chegou lá, não chegou? A luz demora 8 minutos e algumas coisas para chegar na Terra. Você pensa mais que a velocidade da luz. Esse é o cérebro humano.
Deus te criou com uma personalidade única. Ninguém é igual a ninguém. Deus te criou desse jeitinho porque Ele queria que você fosse desse jeitinho. Deus te criou assim porque atrás da sabedoria eterna de Deus, Ele te amar do jeito que você é. Você é único, uma personalidade única, uma mente única, um pensamento único, um universo único. Deus te criou para ser seu Deus pessoal. Eu admiro muito Davi. Enquanto Moisés ela chamava Deus formalmente, Abraão, todo mundo aquele formalismo com Deus, Davi foi lá e falou: Senhor é meu pastor. Na tradução original você vai ver que quando ele fala Senhor, ele está falando tipo assim, Ele é meu Deus pessoal. Ele é seu Deus, Ele é Deus do universo, Deus de todo mundo, Ele cria tudo, faz tudo, mas Ele é meu Deus particular. Tem momentos que Ele é só meu, só comigo, só em mim. Ele é seu Deus particular. Ele criou cada ser humano para ser Deus particular dele. Cabe nós ganharmos voos que ainda não tem Ele como Deus particular. Deus te criou com um projeto individual e previamente definido. Você tem um projeto. Deus, quando você nasceu, antes da fundação do mundo, Deus já tinha na sua sabedoria um projeto para você. Cabe você aceitar esse projeto, viver esse projeto, entender esse projeto, amar esse projeto, querer esse projeto, previamente definido. Qual que é o projeto máximo de Deus para nós? Viver eternamente na Nova Jerusalém. A mente humana. Vamos falar um pouco da mente humana. Aqueles que têm a oportunidade de fazer o segundo grau, eles veem. Quando fala um pouco de astronomia, fala da complexidade do universo. Trilhões de estrelas em cada galáxia, com bilhões de galáxias. Ou trilhões, o homem ainda não conhece. É a complexidade de tantas leis para reger tudo isso. É lei do gigante, que é a lei da relatividade, que rege a órbita, que rege o atrito, que rege a gravidade, e outras coisas mais que eu não tenho nem conhecimento. E as leis micro, que tudo isso é regido por leis pequenininhas, por lei do átomo, pela lei quântica. O corpo humano é super complexo, os computadores podem ser super complexos, mas a coisa mais complexa é a mente humana. Você pode imaginar o poder que Deus colocou dentro da sua cabeça, entre os seus dois ouvidos? O ilimitado que você pode conseguir com isso daqui, com a tradicional cachola, tradicional cabeça, você tem um poder ilimitado, uma capacidade ilimitada, que o homem ainda não conhece tudo aquilo que o cérebro é capaz de produzir e fazer. Essa é a mente humana. Vamos falar um pouquinho para entender o nosso mundo, para entender a mente humana, como nós pensamos. Para termos uma melhor ação, um melhor desenvolvimento, um melhor foco, nós devemos dominar nossa mente. Ser senhor de nossa mente. Porque quando alguém pisa no nosso carro, a gente não é mais senhor de nossa mente. Já deixa a emoção, já deixa o animal que está dentro de nós, o irracional, agir. Puxa, eu não acredito que eu fiz isso. Por quê? Porque nós não dominamos nossa mente. A mente é dividida em três. O id, ou consciente, id de identidade, sua identidade, aquele momento que você pensa, que você domina. O ego, que é o subconsciente. O ego domina seu corpo inteiro. Você já pensou que o ser humano seu coração bater? Seu coração bate. E o dia que ele não bater, você vai ter um sério problema. Então, o subconsciente ele domina a sua imaginação, seu sono, ele domina tudo. Ele é cerca de 90%, 80 e poucos por cento de nós. E o superego, que ele fica no meio dos dois. É aquilo que muitas vezes a gente tem vontade. Quem já não teve vontade? Dizem uma vez que entrevistaram a mulher do pastor Billy Graham. Pastor, você já teve vontade de divorciar do seu marido? Olha, divorciar não, porque pegar ele pelo pescoço já. Mas por que ela nunca pegou ele pelo pescoço? Porque teve esse superego, essa barra. Todos nós às vezes tem vontade de fazer alguma coisa e não fazemos porque tem uma barrinha de segurança, que a gente chama de consciência. Ou aquele grilinho do Pinóquio. Quem já viu assistir o Pinóquio? Não tem aquele grilinho falante? Ah lá, ela está assistindo, olha tudo. Aquele grilinho falante, não, faça isso, faça isso.
A complexidade da mente humana, a consciência da própria existência. O único ser físico do universo que sabe que existe é o homem. Pode colocar o macaco, a águia, o golfinho, o elefante e a baleia, que são os 5 animais mais complexos. De frente com o espelho, ele não vai saber que é ele. Ele vai achar que é outro animal semelhante da espécie. Você não, você olha para o espelho e você muitas vezes fala, puxa, não acredito que é eu. Ninguém merece. Mas é você sabe. Você tem autoconhecimento. Você sabe que você é um ser, que você existe, que você pensa, e que um dia sua vivência aqui na Terra vai terminar. Capacidade de aprendizado e adaptação. O cérebro humano ele aprende muito. Ele aprende olhando, ele aprende ouvindo, ele aprende lendo, ele aprende tocando. E ele tem uma capacidade de aprender muito grande. Vários assuntos, complexidades teológicas, complexidades científicas. A coisa mais complexa do mundo o seu cérebro é capaz de conhecer. E de se adaptar. O ser humano se adapta a qualquer situação. É o único animal vertebrado, o único mamífero do mundo que vive em todos os lugares. Inclusive no Polo Sul e no Polo Norte. Depois ele está barata. Então se você perceber no Polo Sul, vai ter barata lá também. Capacidade de leitura e armazenagem de informação. Já viu o poder que nós sabemos que tem de... Todos os computadores do mundo não têm capacidade de guardar aquilo que somente guarda. Isso é o cérebro. O cérebro visto de forma... do perfil de frente pro lado esquerdo, pro lado direito. Pilares da inteligência. Como sua inteligência funciona? Primeiro, sua história de vida. Você só tem identidade porque você tem história de vida. Uma criança olha para o espelho e não sabe que é um ser. Então, tudo aquilo que você presenciou, que você viveu, no decorrer de tantos esses anos, que se cria a sua identidade. Você tem uma história de vida. Esse é o primeiro pilar para você ser inteligente. O segundo, conhecimento agregado. O que você está fazendo hoje? Procurando conhecimento, procurando informação. Tudo aquilo que você aprendeu todos os anos, em todos os lugares, é o segundo pilar da inteligência. Sua carga emocional. Como você domina a sua emoção? Tem gente que não sabe dominar, que se desespera, entra em depressão, fica estressado. As 3 primeiras e a quarta que é mais importante. A quarta é o quê? A capacidade de autogerenciamento. A capacidade que o seu conhecimento tenha de dominar a sua história, ler seu conhecimento e mandar na sua emoção. Assim que o cérebro funciona. Aqui já é um cérebro pensando. Esse chama de córtex cerebral. Não sei se dá para ver muito, mas é um cérebro fazendo experiência. Pode ver. Ele está fazendo ligações. O papel mais importante da nossa mente é a memória. Por que a memória? Primeiro, a memória dá autoconsciência para o eu por meio da sua história, por meio da sua identidade. Se você tiver um acidente grave de carro, bater sua cabeça, você não vai saber quem é você. Você perdeu sua identidade. Disponibilizar base para o pensamento lógico. Como que você vai fazer uma equação matemática? Usar sua inteligência, sua lógica? É a memória que dá. Depois eu vou falar um pouco mais do funcionamento. Permitir reconhecer dados de situações conhecidas. Eu olho o William, se não fosse minha memória, eu não ia saber que era o William. Então eu vejo uma equação matemática, eu não ia saber como fazer se não fosse a memória. Se não fosse permitir que se reconhecer os dados em situações conhecidas. E ligar situações já vividas com experiências novas. Isso se chama adaptação. Então você chega num lugar novo, como você sobrevive nos Estados Unidos sem falar inglês? Você começa a ligar informações que você vivia no português. Você se adapta em qualquer lugar. Isso é papel da memória. Então ela pega algo semelhante, algo parecido lá atrás na sua memória e faz para você conseguir viver. O tradicional jeitinho brasileiro, se virar. Como funciona a memória? Primeiro, a memória consciente, aquilo que você domina, aquilo que você quer lembrar, aquilo que você quer pensar. Segundo, memória inconsciente, aquilo que vai passando na sua cabeça, aquilo que você sonha, aquilo que você pensa num segundo e depois esqueceu. A memória contínua. Importante, a memória ela filma tudo no momento que você está acordado. Está gravando tudo. Sua existência. Enquanto você estiver respirando e estiver acordado, sua memória está filmando. Imagina o tanto do HD que a gente tem na memória.
Então, você não pode escolher o que eu vou gravar, o que eu não vou gravar, o que eu vou pensar, o que eu não vou pensar. Você está 24 horas filmando tudo que você vê. 24 horas não, 18 horas, né? Porque você vai dormir 8 horas. Porque se você não dormir, você não vai ter uma boa qualidade de vida. Sua qualidade de registro depende da sua carga emocional. Você grava tudo. Só que a memória, ela vai guardando no subsolo, no porão. E você não vai conseguir lembrar tudo. Vai falar. O que ela vai lembrar? A qualidade daquilo que você gravou. Como que é a qualidade daquilo que eu gravei? A emoção. Momentos alegres e momentos tristes. Vou perceber que você me lembra coisas com cargas emocionais. A memória não reproduz fatos, e sim reconstrói e reinterpreta. Se aconteceu uma coisa, quando eu era menino, veio um grande e bateu em mim. Você vai lembrar daquilo pro resto da vida. Só que no momento que você vai vivendo, você vai reinterpretando. Então o monstro que era pequenininho, a hora que chegar o trauma vai estar enorme, gigante, porque você sobrefaturou isso daí. Porque a memória reconstrói daquilo que a sua emoção está vivendo. Estão conseguindo entender? Nossa memória ela não é lógica. Ela reconstrói e reinterpreta fatos de acordo com aquilo que você está vivendo no momento que você está pensando naquele dado. A memória não pode ser apagada, só reeditada. Claro, naturalmente, você não pode escolher. Eu vou pagar aquilo, eu vou pagar aquele outro. Você não pode. Você pode reeditar. Começar a pegar um trauma do passado, algo que você viveu que machuca, e começar a dar uma emoção melhor. Não foi tão ruim assim. Eu venci, eu superei. Aí você reedita um fato ruim com um fato melhor. Pega uma experiência ruim e dá uma vitória nessa experiência. Pode dar 20 minutos, não fala. As ferramentas... Nossa, já falei 35 minutos? Já falou 45? As ferramentas da memória. Tá 45 anos. Ferramenta da memória. Como a memória, como ela trabalha? Primeiro, o fenômeno RAM, registro automático de memória. Sua memória, ela fotografa e vê tudo. Ela registra tudo automático. É a primeira ferramenta da memória involuntária. Segunda, fenômeno âncora da memória, ou disponibilidade para leitura. Isso tem a ver com sua emoção. Se sua emoção está boa, você vai trazer coisas boas para a âncora da memória. Você vai trazer coisas boas para você pensar. Você está lá no seu serviço, aí aquela tristeza, aí você começa a pensar que o seu culto foi tão maravilhoso, não muda seu pensamento, porque você disponibilizou as janelas boas para pensar. E fenômeno da autochecagem. A âncora, ela faz o seguinte, ela lança os pensamentos, e a autochecagem ela lê. A mente funciona por associação de ideias. A mente ela vai ligando pensamentos. Equilibrando e desequilibrando pensamentos. Ela é como um quebra-cabeça que várias figuras. Você pensa nesse momento, ela fez uma figura. Quando você muda com um pensamento ruim, ela já se transforma em outra figura. É assim que a memória funciona. Por associação de ideias. Por isso que é bom a gente sempre pensarmos em coisas positivas. Mau uso da memória. O que é mau uso da memória? Armazenagem de cargas com emoções negativas. É você ficar pegando um negativo, as coisas ruins que acontecem e ficar pondo na cabeça. Superfaturando, alimentando. Alimentar o coitadismo. Coitadinho de mim. Todo mundo judia de mim. Todo mundo pisa em mim. Nossa, isso é um erro tremendo. Retroalimentar momentos ruins da vida. Aí aquela pessoa, toda vez que eu olho para a pessoa, lembra, aquela pessoa bem ruim para mim. Alimentar coisas que já aconteceram, então cada vez aumentando. Consequência do mau uso da memória. Estresse, depressão, dificuldade de guardar o que é importante, dificuldade de expressar sua inteligência e dificuldade de se autodominar quando acontece algum foco de tensão, em algum momento difícil. Você fica desequilibrado. Estresse e depressão são as doenças do século. Tudo pelo mau uso da sua memória. Bom uso da memória, o que é? Priorizar registros com carga emocionais boas. Ai, o amor é lindo. E ficar vivendo o amor, ficar pensando no amor, ficar lembrando do amor, ficar registrando o amor. Isso é o quê? Você vai gravar coisas boas. Você vai alimentar coisas boas. Retroalimentar bons momentos. Nossa, foi aquele piquenique que eu fiz com a minha família, foi tão bom, foi tão gostoso. Ficar lembrando disso.
Questionar meu pensamento. Vem maus pensamentos na cabeça? Não. Não quero pensar nisso. E jogar coisas boas por cima. Eu estou pensando numa dificuldade que eu tive. Não. Mas essa dificuldade eu venci. Essa dificuldade eu tirei uma lição. Se interiorizar, sem medo de se criticar. Parar um momento da sua vida, todos os dias. O que eu fiz hoje? Eu fiz isso, isso e isso. Estou me autoconhecendo. Por que Jesus procurava os lugares isolados às vezes? Para se interiorizar, pensar nele. E não tem medo de se criticar. Puxa, eu falei, eu errei, hein? Meu Deus, como eu pude fazer isso? Não posso fazer mais isso. Consequência do bom uso da memória. Alegria em viver. Viver com alegria, com felicidade. Facilidade em guardar dados importantes. Você vai ter um bom desempenho na escola, na sua pregação, por quê? O seu cérebro vai estar gastando, a energia que ele vai estar gastando alimentando o coitadismo, ele vai estar gastando para celebrar coisa importante. Facilidade em destilar inteligência, em mostrar sua capacidade que você é inteligência, que você é um ser, a imagem e semelhança de Deus. Autocontrole, mesmo em focos de tensão. No momento que você estiver vivendo coisas difíceis, você vai ter um autocontrole melhor. Melhor qualidade de vida e maior longevidade de vida. Dizem que o otimista ele vive cerca de 17 anos mais que o pessimista. Já está para começar, né? Já está bom. Quer viver mais? Quer viver com qualidade? Alimenta bem sua memória. Usa bem seu cérebro. Se domina. Aqui eu ia falar de como Jesus pensava, mas vamos deixar para outra oportunidade. Não, tem um tempo, vai ter mais, vai ter outro dia. Mas é verdade não, a parte mais importante é falar da inteligência. Eu estou achando um slide aqui, o DCD. Não achei. Mas uma técnica. A técnica para nós dominarmos a nossa emoção e o nosso cérebro. Mas realmente quem manda no pedaço? Você ou sua emoção? Você ou seus pensamentos? Você ou o inconsciente? Quem dá a sua palavra bate na mesa? Então uma técnica. Primeiro, duvidar. Duvidar de tudo que você pensa negativo. Duvida. Duvida de tudo que falam de ruim de você ou para você. A dúvida foi o que os filósofos sempre usaram para criar seus grandes pensamentos, a grande inteligência. Você vai estudar lá na escola um grande filósofo, Platão. Por que ele foi inteligente? Porque ele usava a técnica de duvidar. Criticar. Critica tudo que você faz. Critica tudo que você pensa. Muita gente critica o que o irmão prega, mas a gente não critica o que ensina a gente na escola. Critica o cientista. Critica o professor. Não critica dentro de você, pelo amor de Deus, né? Critica. A crítica foi o que os psicólogos usam hoje. Quem já fez sessão de psicologia sabe. Ele critica tudo que você viveu. A crítica positiva. Então ele olha com um olhar crítico, com um olhar de introspecção naquilo que você viveu. E determinar boas coisas, determinar bons caminhos, determinar bons pensamentos, determinar boas metas. Então DCD. É a técnica que nós devemos usar. Amém? Amém. Semana que vem nós vamos estar aqui de novo, vamos estar falando da mente de Cristo. Jesus foi o homem mais inteligente que já teve. Já deu 40? Está quase 45. Jesus foi uma pessoa mais inteligente. Por quê? Ele sabia usar a mente dele, a capacidade. Ele era o mestre dos mestres, ele era o mestre da sensibilidade, ele era o mestre do amor, ele era o mestre da vida e ele era o mestre inesquecível. Porque nós lembramos dele até hoje. Bem, que Deus abençoe todos vocês. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de chamar aqui a minha mãe para louvar um hino 5 da harpa. 54. Enquanto ela... Pode parar de gravar ou não? Pode parar? Eu só começo com o outro. Tá. Aí eu gravo.